Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para trazer para vocês 5 dicas de como vocês podem ir implementando-as ao longo da rotina, para que assim a vida de vocês e a vida das crianças também fique muito mais leve, ainda mais nessa fase de pandemia que a gente está vivendo. É um momento desafiador para todos nós. Infelizmente não conseguimos sair de casa e programar algum gasto energético com as crianças, então elas têm sentido muito a falta de atividades motoras, atividades de brincadeiras por vezes com os pares, com alguns amigos e principalmente também a questão da nova rotina que elas vivem agora dentro de casa e junto com esse ambiente escolar. Então eu resolvi trazer essas dicas para tentar tornar a vida de vocês um pouco mais leve e ao mesmo tempo proporcionar momentos de diversão e de criação de memórias afetivas em família, tá bom? E a primeira dica que eu trago para vocês hoje é a prática de meditação ou de yoga. Tudo bem, não é todo mundo que vai conseguir sentar e ficar meditando por horas e horas, ainda mais se tratando de crianças. Mas no momento que a gente consegue colocar uma musiquinha de fundo, um pouquinho mais tranquila, relaxante, principalmente no horário da manhã ou no horário da noite antes de dormir, as crianças elas conseguem entrar em um sentido de relaxamento, conseguem esvaziar um pouquinho a mente e diminuir um pouco essa hiperexcitação, essa hiperreatividade que elas por vezes estão tendo nessa fase. Então, se você puder implantar, procurar, por exemplo, no Spotify, depois eu posso inclusive fazer um post para vocês, para colocar algumas dicas aí de podcasts, de trilhas sonoras, mas que vocês possam ter um momento em família, que você possa ficar junto com seu filho, colocar uma musiquinha tranquila, mesmo que vocês estejam conversando, mas ir tentando diminuir o ritmo e diminuir um pouco o volume da voz, para que assim vão entrando em um momento de mais calma e mais tranquilidade. Eu tenho certeza que isso vai te trazer um alívio também, uma tranquilidade, vai diminuir a ansiedade, tanto de adultos quanto de crianças. Essa era a primeira dica. Segunda dica, mãos à obra. Já que nesse momento estamos mais tempo em casa, que a gente possa ao menos colocar em prática algumas receitinhas ou algumas ideias culinárias. As crianças adoram ajudar nesse sentido. Existem inúmeras receitas, eu já coloquei inclusive arte em ação, tem um post mais antigo que foi no início da pandemia, que eu compartilhei aqui no meu Instagram com algumas receitinhas para as crianças fazerem, mas eles adoram ajudar. É um momento de troca, eles adoram se sentir prestativos e eles gostam inclusive de ver o resultado, de ver toda a química que tem por trás de uma receita. Então, se você não puder fazer isso todos os dias, que ao menos no final de semana você convide seu filho e pergunte, o que você gostaria de cozinhar hoje? Você gostaria de fazer um bolo ou você gostaria de fazer biscoitos, por exemplo? Você pode incluir ele, inclusive, na decisão de participar dessas atividades. Eu tenho certeza que ele vai se sentir muito feliz fazendo isso. E se vocês fizerem, por favor, me marquem no post ou me marquem no Stories, que eu vou adorar saber o que vocês estão inventando por aí. Terceiro ponto, gente, também entra em mãos à obra, mas entra no sentido mais da brincadeira. A gente tem o hábito de viver as brincadeiras de uma forma muito usual, mas você já pensou de que forma você poderia fazer diferente nessa fase? Eu gosto de brincar, por exemplo, com os pacientes, de pegar algo que é super habitual e perguntar, dentro desse algo, você consegue pensar em alguma outra possibilidade de utilização? Você já chegou e perguntou isso para o seu filho ou para sua filha? As crianças são super imaginativas. Eles adoram criar, principalmente brinquedos que sejam com itens recicláveis, com folha, com rolo de papel, com fita durex ou fita crepe. Então que vocês possam ter um momento de invenção em casa, não somente dentro da cozinha, mas também dentro da brincadeira. Modifique as regras do jogo, brinque de uma forma diferente. Isso vai trazer um novo sentido para aquela proposta que a criança ela também vem te trazendo para participar e acaba tornando aí esse processo muito mais divertido. O quarto, gente, que você possa incluir a criança também nessas tarefas de casa. Tarefa de casa que eu não estou falando no sentido de obrigar a criança a fazer alguma atividade infantil dentro da organização ou da faxina, mas é importante para que ela consiga se sentir um indivíduo parte daquele processo, parte da família em questão, que tem mantendo uma convivência ainda maior agora nessa fase de pandemia, e assim ela consegue se sentir útil realmente. Então, crianças pequenas, por exemplo, é super comum a gente ver criancinha de 1 ano, 2 anos, querendo pegar a vassoura e brincar de varrer, por exemplo. Então não precisa ser uma super atividade que ela precise deixar impecável, mas que ela possa participar.
Por exemplo, da organização da mesa em casa ou de recolher a mesa na hora de jantar, de poder organizar um pouquinho a sua cama, por exemplo. São atividades que ela vai se sentindo responsável e ao mesmo tempo ela vai ganhando muito mais senso de independência e de autonomia ao realizá-las. Então é um momento excelente para que elas possam ser inclusas nisso e que possam trabalhar também esse sentido de maturidade, de responsabilidades. E o quinto, gente, é a questão de organização da rotina. A gente sabe que por vezes é difícil, as crianças estão muito cansadas com relação à escola, mas aqui o que eu trago para vocês de organização da rotina é que vocês possam escolher um dia da semana para poder fazer uma atividade diferente. E aí dentro dessa organização que você inclua a sua criança na decisão. Pergunte para ela, filho, você quer escolher um dia da semana para a gente fazer alguma coisa diferente? Vocês podem, inclusive, definir um dia específico que possa ser repetido, então, por exemplo, final de semana, alguma coisa nesse sentido, mas que você possa sempre atribuir à sua criança a função de definir o que vocês vão fazer naquele dia. E hoje vai ser o dia da gente cantar uma historinha. Hoje vai ser um dia de assistir um filme, hoje vai ser um dia de montar um livro desenhando, hoje vai ser um dia de brincar de algum jogo, como imagem e ação. Se ela consegue trazer um pouquinho dessa rotina, mas dentro da rotina que ela já vive, um senso de diversão, algo que não seja tão rígido, tão quadrado, mas que possa ser moldável e que possa ser modificado ao longo da semana, isso também vai trazer mais tranquilidade para ela. Ela vai conseguir se divertir, vai conseguir se sentir muito mais entretida e com isso a vida vai se tornar muito mais leve. Eram essas as 5 dicas que eu tinha para dar para vocês. Se fez sentido para você, marca aqui alguém que gostaria de assistir esse vídeo e não deixe de comentar para saber o que você achou também. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.